O desmatamento e a poluição estão destruindo pouco a pouco um dos rios mais importantes do Nordeste brasileiro. E quem mais sofre com isso são os cidadãos que tiram o sustento das águas do Parnaíba. Da nascente no sul do Piauí até a foz, onde fica o delta do Parnaíba, são quase 1.500 quilômetros. O assoreamento se destaca na paisagem. As margens foram desmatadas e as árvores que restaram ameaçam cair. Aos poucos, um dos maiores rios do Nordeste vai morrendo soterrado. O Parnaíba está ficando cada vez mais largo e raso. Trechos que há 30 anos eram navegáveis, hoje aparecem imensos bancos de areia. Eles não param de crescer no leito do rio. Barcos encalham perto das ilhas. Os pescadores sofrem para encontrar peixes, a principal fonte de alimentos para quase 30 mil famílias que vivem perto do rio. Agora a gente dá uma corrida dessa aqui lá, da lá de cima até aqui embaixo, pegar duas, três, às vezes nadinha, só pau no meio do rio. A poluição é outra ameaça. Segundo a Fundação Rio Parnaíba, 85% dos esgotos de 49 cidades são despejados no rio sem tratamento. Daqui você tira o peixe, se planta na margem dele, acolhe alguma verdura, algumas coisas, e tudo está se acabando, tudo está diminuindo. Dá vontade de chorar, de lembrar que eu já vi ele muito bonito. O desmatamento e as queimadas ilegais avançam pelo país. No balanço de setembro, houve aumento de 17% no número de queimadas em relação ao mesmo período do ano passado. Vamos ver a situação em 2 estados, começando pelo Tocantins. O IBAMA não tem números oficiais, mas suspeita que a maioria dos produtores rurais não tem a autorização para fazer a queimada controlada. Segundo o gerente executivo no estado, a distância dos postos de atendimento e a falta de informação contribuem para isso. Muitas vezes acaba saindo do controle, né, que as pessoas não têm a preparação técnica para fazer e nem a orientação, sai do controle e viram os grandes incêndios que a gente tem aí, às vezes, pelo estado. Este pomar retrata bem as consequências de uma queimada ilegal. Era a primeira safra de manga, 300 pés, mas não houve tempo para a colheita. O fogo começou numa fazenda vizinha e se alastrou rápido. Pouco mais de meia hora de incêndio foi o suficiente para destruir toda a plantação. Este ano foram registrados no Tocantins mais de 11 mil focos de incêndio, 35% a mais que o mesmo período do ano passado. As primeiras chuvas já começaram a cair, mas ainda não foram suficientes para afastar o perigo. Vamos ver agora como está a situação das queimadas ilegais no estado do Pará. No sul do Pará, fiscais do IBAMA, com o apoio do Corpo de Bombeiros, sobrevoam a região. Eles seguem a Rota da Fumaça. Nesta fazenda, o fogo é para renovar a pastagem. Em outra área ocupada por famílias sem terra, o que era floresta virou cinza. Animais como este jabuti e o tatu canastra não conseguiram escapar das chamas. A área destruída pelo fogo é uma das últimas reservas de castanha do Pará em propriedade particular. Essa espécie tem o corte proibido por lei. Mas segundo os fiscais do IBAMA, só aqui, pelo menos 500 castanheiras como esta foram queimadas. O Pará é o segundo estado do país com maior número de queimadas. O mapa enviado às unidades de conservação no estado mostra que a destruição da floresta cresce na mesma velocidade da pecuária e das lavouras de soja. No ano passado, 23 mil quilômetros quadrados de floresta foram destruídos na Amazônia Legal. Segundo o IBAMA, faltam fiscais para ajudar no combate ao fogo. Nossas carências materiais, financeiras, humanas, são demasiadas aqui para a nossa realidade, sul e sudeste do Pará, e para a Amazônia Legal como um todo. O Pará registrou de janeiro a setembro deste ano 23.200 focos de incêndio. Mato Grosso é o estado com mais focos. No mesmo período foram 62.600. Segundo o IBAMA, existem 1.500 agentes para fiscalizar todo o país. Em entrevista ao Globo Rural, o diretor do Departamento de Proteção Ambiental, responsável pelo setor de queimadas, falou sobre o assunto. O número não é suficiente e este ano o IBAMA está realizando um novo concurso para a abertura de 915 vagas novas com um foco muito grande para a área de
a área florestal. Só da área florestal deverão ingressar no IBAMA pelo menos 150 novos engenheiros florestais. Agora, além da ação de fiscalização, e isso que é importante, o IBAMA tem a preocupação de realizar um trabalho preventivo. Nós sabemos que por mais números de técnicos e fiscais que o IBAMA contrate, em função da dimensão que a Amazônia é Legal, 5 milhões de quilômetros quadrados, é impossível você estar fiscalizando toda a propriedade. Entre as medidas preventivas adotadas pelo IBAMA está a distribuição de cartilhas que ensinam a realizar a queima controlada. Aqui no Brasil, a Fundação SOS Mata Atlântica e o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais divulgaram um mapa do desmatamento nas poucas áreas de floresta que ainda restam. Da mata, que já cobriu quase 15% do território brasileiro, restam menos de 7%. Nos últimos 5 anos, mais de 95 mil hectares de florestas foram desmatadas em Goiás, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. São Paulo e Rio de Janeiro foram os estados que menos desmataram. E sabe por quê? Não, cariocas e paulistas não estão protegendo mais a Mata Atlântica. É que sobrou pouca coisa dela por aqui. Então não tem mais o que desmatar. Em São Paulo, por exemplo, só tem 13% da mata original. E só aqui em parques como a Cantareira, vigiado 24 horas por dia, que a gente pode encontrar um jequitibá como esse, um verdadeiro cinquentão. Os estados que mais desmataram nestes 5 anos foram Paraná e Santa Catarina, responsáveis por 77% de tudo que foi desmatado. Eles têm uma pressão assim, da atividade do agronegócio, né, bastante intensa. Você tem áreas para desmatar e você tem uma pressão de uso. Então é natural que lá vão ocorrer os maiores desmatamentos. Os ambientalistas da Fundação SOS Mata Atlântica alertam que a sociedade deve se mobilizar pela preservação, porque o que está em jogo é a sobrevivência. São as florestas que protegem, os rios que protegem as nascentes. Ou seja, não tendo a floresta, não tem a nascente, não tem água para a população. O número de queimadas este ano já é mais de 150%, maior que o mesmo período do ano passado. A mancha escura registrada pelo satélite é uma queimada que durante 4 dias atingiu 13 mil hectares da área indígena Pareci, em Tangará da Serra. O Instituto Centro de Vida analisou os dados do satélite mais preciso do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais e constatou que o número de queimadas em Mato Grosso aumentou 153% no primeiro semestre deste ano. Foram 4.677 focos. Nos 6 primeiros meses de 2009, tinham sido 1.844. Isso ocorreu em 2006. A gente teve mais ou menos esse mesmo número de focos de calor no primeiro semestre. E o segundo semestre teve mais de 55 mil focos de calor. Então, se a gente seguir as mesmas tendências, possivelmente a gente vai ter um ano com muitas queimadas. E as condições climáticas em todo o estado favorecem as queimadas, que aumentam na área urbana. Mas é na zona rural que está a maior incidência de focos de calor. Segundo a Defesa Civil, grande parte em locais de difícil acesso. O corpo de bombeiros, mesmo que tivesse efetivo 3 vezes maior, seria uma dificuldade muito grande de efetuar o combate. Então é importante que a comunidade possa estar se mobilizando, estar atuando conjuntamente para que esse enfrentamento possa ser mais eficiente possível. O período proibitivo das queimadas na zona rural começa daqui a 10 dias. Por isso, muitos produtores já queimaram.